Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. Gostaria de estar compartilhando com você uma palavra que é atual para os nossos dias e para a nossa edificação. Se encontra aqui no livro de Gênesis capítulo 2 e o verso 7 e diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui nós vemos neste texto claramente, após Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira atitude que eles tiveram foram olhar para si mesmo e observaram que estavam nus. Ou seja, esse fruto ele faz com que o homem se torne egocêntrico, faz com que ele tire os olhos do Senhor e olhe para si. E isso é morte. Então nós vemos ali, após Adão e Eva observarem que estavam nus, teceram ali, pegaram folhas de figueira e teceram um avental e para cobrir a sua nudez. O Senhor, observando que essa cobertura era inapropriada, não era adequada para eles, providenciou a eles vestes de pele e os cobriu, apontando ali para o Cordeiro de Deus que viria para cobrir a humanidade, para transformar a sua natureza e redimir a humanidade de seus pecados. Este padrão se repete aqui no capítulo 4 de Gênesis, onde nós vemos Caim e Abel subindo para ofertar no altar do Senhor, e ambos trazem os seus sacrifícios, Abel tendo ciência de que sem sangue não há remissão, não há aproximação de Deus, oferece o sacrifício com sangue, que tipificava o próprio Filho de Deus que haveria de vir para redimir a humanidade. Em contrapartida, nós observamos Caim sendo rebelde, tendo o mesmo conhecimento, tendo a mesma ciência, porém a natureza do bem e do mal dentro dele fazia com que ele se tornasse um homem rebelde. E ele traz ali do suor do trabalho, tendo em vista que a terra estava amaldiçoada e Deus não iria aceitar algo que é amaldiçoado. A terra amaldiçoada faz menção ali que a natureza humana estava amaldiçoada pelo pecado, porque Deus encerrou o pecado na carne. Então nós vemos ali Caim sendo rebelde, trazendo do suor, do seu rosto, frutos da terra, e ele é rejeitado diante de Deus. Porém, nós vemos que havia uma lei maligna, a lei do pecado e de morte, que é essa que nós vemos Caim praticando, mas também nós vemos uma lei, que é a lei do espírito de vida, porque o próprio Senhor atenta para Caim e fala: Caim, por que decaístes os seus semblantes? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Esse se bem fizeres há um caminho, há uma instrução correta para você proceder. E se você fazer de acordo com ela, você será aceito. Mas mesmo assim, por causa da natureza que estava dentro de Caim, contaminada pelo pecado, é chamado até de maligno, ele não quis atentar para a instrução do Senhor. Então nós vemos que há sim uma instrução que faz com que o homem volte-se para si mesmo e se torne legalista, contemplando a si mesmo e tentando mudar-se por conta própria, cobrindo-se com aventais. Esse cobrir com aventais é tentando praticar obras mortas para tentar uma justificação diante de Deus, pensando que será aceito diante de Deus. E isso nunca vai ocorrer. Em contrapartida, nós vemos ali uma instrução, a lei do espírito de vida, que faz com que o homem olhe para si, mas ele vê em si mesmo a incapacidade, a insuficiência para transformar qualquer coisa que seja. E ele se volta para o único que vai transformar a ele, que é o nosso Senhor Jesus, Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para redimir, para sanar o problema que existia. Aqui jaz a diferença entre o espírito religioso e o espírito de Cristo. O espírito religioso sempre vai se voltar para si mesmo através de obras mortas, como jejuns, orações e todo tipo de práticas de ascetismo religioso, tendo em vista que o ascetismo não pode mudar nada, mas assim procede o espírito religioso. Mas em contrapartida nós vemos aquele que está no espírito de Cristo, como Abel.
faz o sacrifício correto e se volta para o Cordeiro. Assim somos eu e você, ao invés de tentarmos nos cobrir com aventais religiosos, com aventais de obras mortas para buscar ter ali uma biografia para apresentar diante de Deus. Não, nós nos voltamos para o Senhor após uma inspeção pessoal, uma inspeção de consciência, detectamos ali registros de iniquidade, registros de transgressões, registros de pecado, e voltamos-nos para a cruz de Cristo, e lançamos sobre a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo as nossas manchas, os nossos pecados são lavados, são redimidos, e assim somos justificados diante de Deus e somos aceitos. Então fique com esta palavra e entenda a diferença entre o Espírito de Cristo e o espírito religioso que tenta usurpar o lugar do Espírito Santo no coração da igreja, que faz com que o povo se volte para si mesmo em legalismos, em buscar uma justificação através da vontade própria, do orgulho, da santidade própria, e isso só faz com que o homem seja glorificado. É a proposta original da serpente, de Satã. Sereis como Deus. E quando eu e você procedemos desta forma, Satanás se alimenta da nossa vida, porque a serpente se alimenta do pó. Enquanto nós andamos na carne, nós estamos sendo pó, alimento de serpente. Mas eu e você temos um chamado para ir além. O sacrifício já foi feito, tudo já está consumado. Não precisamos tentar fazer com nossos esforços, com o nosso suor, do nosso jeito, em rebeldia, em teimosia, em independência. O principal espírito que entrou no homem é independência. E isto vem da onde? Isso vem do anjo caído, porque Deus tinha um desígnio para Lúcifer, uma posição no céu, um desígnio glorioso para ele, mas ele não aceitou o desígnio que Deus tinha dado para ele, e ele quis ser mais do que Deus o criou para ser. Assim também são homens e mulheres que querem ser mais do que Deus os criaram para ser. Deus criou você para ser algo glorioso, mas através e em Jesus, o Filho de Deus, porque todas as coisas se realizam nele, se convergem nele, e fora dele não há vida. Não há realizações, nada é aceito. Agora, quando nós estamos nele, nós podemos então ser os homens e as mulheres que Deus nos criou para ser, glorificando o seu nome. Amém? Então, não se cubra com aventais, não se cubra com obras mortas. Aventais são você jogando em face de nosso Senhor Jesus Cristo que você não aceita o sacrifício que ele realizou e que você mesmo propiciará o sacrifício para ser aceito. Olhe para as Escrituras e veja pela base bíblica que isso jamais vai acontecer e que sempre o único caminho que está colocado entre Deus e os homens é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal aí, Gotas de Orvalho. Ative o sininho para as notificações e que você possa receber aí mensagens para edificar a sua vida e que te trará norte nesses dias tumultuosos, nesses dias de escuridão e de trevas, de entendimento, que você possa ser iluminado em seus olhos do entendimento por meio do Ruach HaKodesh, em o nome de Jesus. Amém?